Ok, vamos lá. Bom, a gente está indo para a nossa 11ª semana, hoje dia 21 de dezembro, né? Um comentário rápido, a gente vem acompanhando o que? Notícias fundamentalistas essa semana, né? Então, a expectativa para a virada do ano, para o início de janeiro, né? A gente vem dando uma olhada. Esse final de semana, hoje é uma segunda-feira, no final de semana teve notícias ruins sobre o coronavírus, principalmente na Inglaterra. E aí, o mercado já abriu hoje precificando isso. Se você olhar aqui num gráfico menor, por exemplo, vamos pegar o GBP/USD. Se você pegar aqui um gráfico menor aqui em água 4, a gente já vê aqui, ó, um gap de baixa, né? O mercado já jogando o GBP para baixo. A questão é, será que ele vai segurar aqui, né, perto desse gap, ou vai subir, tentar subir para fechar o gap, ou ele vai vir testar a média de 200 aqui no H4 e tal. Então o que a gente faz numa situação dessa? Vamos dar uma olhada, como é que a gente está no mensal? Eu tenho 3 ordens no GBP, no mensal, tem 3 ordens de compra colocadas aí, só que a gente está comprado aqui perto da média de 20, a metade, né, os nossos alvos eles estão a partir da metade do caminho para a média de 100 períodos ali, né, no mensal e para a parte de cima do Kapizak. Mas o preço está pelo meio do Kapizak. Se a gente olhar na nossa lista de ordens abertas aqui, vamos ver aqui pelo ativo, vamos procurar aqui GBP, o GBP USD. Cadê? Tá aqui, ó, nossas 3. Na verdade, são 4 ordens aqui, né? E. Cadê? 4 ordens, uma delas está sem TP, inclusive, né? Então vamos ver. Das nossas 4 ordens, elas estão todas aí mais ou menos com 37 dólares de lucro. Só que se a gente olhar no gráfico, a gente vai ver que assim, elas estão. O preço está na metade do caminho para o nosso alvo mais curto. Ele está aí a 1/3 para o nosso alvo mais longo um pouco. Apesar dessa queda aí, o GBP tinha vindo, né, do rompimento dessa linha de tendência de baixa. Ou seja, o que ele pode fazer aí? Pode ser que ele... Pera aí. Pode ser que ele venha testar de novo a região do rompimento, né? Que é assim, é uma coisa até comum, né? Em situações de rompimento de gráfico, de linhas de tendência, o preço vir testar. Ele já fez esse teste uma vez, né? Ele falhou em voltar para dentro do canal aqui, nessa região, e depois ele rompeu e foi embora outra vez, né? Então, a gente só vai poder considerar uma reversão de tendência se ele realmente perder essa linhazinha de tendência de alta aqui, ou, né, se ele começar a perder os fundos anteriores em tempos menores. Então vamos lá, se a gente voltar lá no H4, a gente vê que no H4 ele perdeu essa linha aqui, né? Agora a questão é a gente ver o que a gente pode ficar monitorando, os túneis de Vegas e tal. Então aqui a gente tem que tomar uma decisão. Eu quero deixar assim, o impacto do coronavírus está sendo agora de imediato na Inglaterra, porque é onde disparou o alarme lá, né? Que eles estão controlando, aumentando as restrições, uma cepa nova do vírus, etc. Mas isso aí vai influenciar o resto do mundo também, né? Vai influenciar a Europa, etc. Então, assim, não adianta a gente entrar em desespero e sair querendo proteger todas as operações agora, né? Não sei, aí é questão de cada um. O que a gente pode fazer? A gente pode fechar essas 4 ordens aqui no lucro, já são 150 dólares aí. Se for ver a nossa conta até hoje aqui, ela tem fechado mais ou menos 350, né? Ela está aberta no flutuante 213 dólares aí. A gente já pode fechar uns 150, ou eu posso fechar uma parte dessas ordens, né? Então, aí cada um tem que tomar a decisão do que quer fazer. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar aqui no H4, eu vou aceitar, eu vou proteger uma ordem aqui, que eu não quero que ela perca esse nível do túnel de Vegas aqui. Então, eu vou colocar uma proteção abaixo da mínima desse pavio que ela deixou aqui no 4 horas, né?
Então, vamos olhar no tempo menor para ficar mais fácil de localizar. Aqui no 30, ó. Vamos lá, se ela perder essa mínima aí eu quero fechar. Pelo menos uma das ordens. Então, está me dando ali, ó, 1.33902. 1.33900. Qual a ordem que eu vou escolher proteger de todas as que eu tenho aberta? Aqui está com o alvo mais próximo. Aqui ele já andou a metade do caminho. Olha, ele chegou perto do alvo ali. Se eu tivesse visto antes, podia ter protegido. Ah, mas no topo. Ah, mas aqui eu não estava esperando ele descer. Aqui eu estava esperando ele subir ainda e ir para o alvo, né? Caminho normal dele. Faz parte. Então vamos lá. Essa ordem aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou ver qual é o número dela. Ela é a final 9080 aqui. Então ela é ordem GBP final 9080, é essa daqui. Eu vou clicar aqui no stop loss e vou colocar aqui perda máxima, cadê? Posição 1.33.900 e modificar, pronto. Está colocada a proteção dela. Vamos olhar lá no 15 minutos, onde é que ficou. Olha lá, stop loss 30 minutos. Vamos ver aqui, cadê o C? Aqui, ó. Ah, a gente tinha colocado uma linha aqui, né? Exclui a linha. Tá aí, ó. O nosso stop loss aí é logo abaixo da mínima desse pavio aqui do gráfico, né? De hoje, né? Da abertura do mercado dessa semana. Muito provável dela vir aqui, bater nessa linha e fechar essa ordem. Mas, pelo menos uma das ordens eu vou proteger. Que mais? Me interessa proteger alguma ordem aqui, por exemplo, abaixo da média de 200 aqui do H4. Será que vale a pena fechar uma ordem tão barata assim já? Eu posso considerar o que? A gente tem, né? Porque assim, ó, essa linha de tendência de alta aqui, que já foi rompida, né? Ela já meio deixou de funcionar, né? Mas foi mais ou menos, né? Hoje ela estaria pelo meio do gap aí. Então essa daqui, acho que a gente já não pode considerar mais ela, né? Agora, o que a gente tem aqui de informações? Vamos ver, a gente tem uma região aqui de topos e fundos, de suporte, mais ou menos aqui, né? Nessa área aqui, assim. Então, se o preço vier aqui, a nossa compra está lá para baixo. Vale a pena proteger aqui, mas fica o que? Vou devolver, ele está em 30 e poucos dólares agora, eu vou esperar ele chegar em 10 para daí fechar a ordem. Se for para fechar nessa região aqui, eu já prefiro fechar agora. Aí quando ele chegar aqui, a gente abre de novo, né? A questão é, pode acontecer de eu fechar ordens do GBP aqui ou aqui pela média de 200, mas depois ele não descer o suficiente para a gente fazer uma nova abertura, para convencer a gente a entrar comprado outra vez aqui embaixo. Pode ser que ele simplesmente venha até aqui, até a média de 200 e depois volte a subir, né? Se os outros países começarem a sofrer a influência dessa nova cepa do vírus também, né? E daí a gente vai sair de operação positiva, boa, com chance de buscar alvos longos lá mais para cima, e a gente vai sair agora e a gente não vai querer entrar de novo, porque aí a gente não vai ter motivação para entrar comprado aqui no meio do caminho, caso o preço não venha tão aqui embaixo. Então, é uma decisão difícil, a gente nunca vai acertar todas as vezes nessas escolhas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É escolher, né, e aceitar os resultados. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho uma ordem aqui que está sem alvo também ainda, eu tenho 4 ordens abertas, então vamos lá, eu vou proteger duas. Uma eu protegi bem curtinho, né? Que foi essa que a gente viu aí. Eu vou deixar rolar essa briga aí do preço aí nessa região e vamos ver. Aí o que eu posso escolher? Aqui pelo H30, pelo H1. Ó, ele já perdeu a média de 200 no H1. Vale a pena eu tentar proteger nesse último suporte aqui, né? Nessa região aqui de suporte, ou aqui embaixo. 1,32, 1,31. Vamos olhar no mensal como é que fica isso aqui. Olha lá. Abaixo da média de 20 do mensal. Será que a média de 20 segura o preço, né? No mensal? Se ele vier com força, eu não sei. Mas vamos ver.
se a gente considerar, ou então vamos proteger o que? Abaixo dessa linha de tendência de baixa do mensal. E vamos tentar enxergar essa linha no semanal. Aqui, ó, aqui dá para ver mais legal, né? Então, olha, no semanal a gente tem uma linha de tendência aqui, né? Vamos lá. Aí, ela, você pode considerar que ela foi testada e depois ela foi rompida nessa região e ela passou a trabalhar como resistência aqui, né? Ela vinha segurando a linha de tendência de alta, vinha segurando o preço aqui, e você vê que essa linha anterior aqui, o preço perdeu a inclinação, né? Ele perdeu a intensidade de subida, ele passou a trabalhar numa outra linha de tendência de alta, mas menos inclinada, e a linha anterior passou a funcionar como resistência, né? Essa aqui, né? Segurando o preço várias vezes. Então, esse tipo de observação é interessante, a gente acostumar né, o olho a ver esse tipo de coisa. Mas vamos lá, se a gente tiver, a gente consegue ver, por exemplo, uma linha aqui. Se eu for tentar proteger abaixo dessa linha de tendência de alta, vai ser o equivalente a tentar proteger abaixo da média de 200, né, que vem aqui. Eu já estou quase perto da minha entrada. E se eu acreditar que o preço vai perder essa linha de tendência de baixa, de alta aqui, eu já começo a acreditar que o preço pode vir pegar esse vazio gráfico aqui também e vir buscar esses fundos aqui, mais aqui embaixo. Aí aqui a gente vai entrar comprado de novo, se for, né? Vai ser ótimo se for buscar lá embaixo para entrar comprado novamente, né? Lá na base do Capizak. A gente não está tão bem comprado nessa região aqui, né? Levando em consideração esse aspecto de não estar tão bem posicionado, aí já passa a ficar mais interessante proteger as operações, né? Você vê que a gente vai analisando, olhando, pensando com calma, a opinião vai até mudando um pouco. Ó, se a gente pensar aqui, a partir daqui de fevereiro, a gente pensar mais ou menos nesse grosso dessa consolidação aqui, a gente está comprado a 1/3 do topo dessa consolidação. Seria melhor se a gente tivesse comprado do meio para baixo, da média de 20 para baixo dessa consolidação. A gente está comprado acima, né? Então, então tá legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, de qualquer forma, eu vou proteger duas ordens só, porque eu acho que o que está afetando o GBP agora vai afetar todo mundo. E aí a relação dele com o dólar, e isso transfere para os outros pares também, não vai ficar muito diferente. Eu não consigo ver essa coisa do coronavírus como assim, um fator que vai afetar muito um país em isolado. Eu acho que vai afetar todo mundo. Então vamos lá, eu vou proteger mais ou menos na mesma região, eu vou dar um respiro pequeno em relação a outra ordem aqui. Então eu vou aqui pelo H4, eu protegi nessa linha do túnel de Vegas aqui, né, no segundo nível, acima da média de 200, a outra eu vou proteger aqui abaixo do primeiro nível, né? Então se eu olhar aqui, deixa eu pegar uma linha do gráfico aqui, ó, eu quero mais ou menos no 1,33.575, vamos dizer 1,33.500. Então a segunda ordem eu vou proteger ali. Vou proteger essa que está sem alvo aqui. Então vamos lá. Perda máxima 1,33.500. Eu não preciso nem pôr alvo TP nessa ordem. Deixa ela aí. Né? Provável dela fechar agora nessa proteção aí. Se ela seguir em frente, ótimo. Na semana que vem eu vou ter tempo de olhar, ver ela aqui em cima, aqui. Ela vai demorar aqui, ó. O que? Pelo menos uma semana para vencer esse topo aqui, se a situação continuar, né, modificar aí, continuar vendo alta. E aí deixa ela para alvos maiores aí. Então essa consideração sobre o GBP é mais ou menos como a gente vai dar uma olhada no resto do gráfico. Eu tenho 61 ordens em aberto aqui agora e eu posso abrir 103 mais ou menos, né? O que mais que eu vou olhar hoje aqui? Eu vou olhar como é que está a situação do dólar, porque ele começou, né, a encontrar alguns pares, nem tanto dólar, mas contra o CHF, na verdade, né? Então, por exemplo, o dólar contra o franco suíço, se a gente for olhar aqui, eu vou pegar aqui no H4, ele veio testar aqui essa linha de tendência de baixa, né, que a gente tinha aqui, ó. Se eu traçar
pelo fechamento dos pavios, pelo fechamento dos candles, a gente vai ver, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, ó, se eu traçar a linha de tendência de baixa pelos pavios mais altos aqui, a gente ainda não veio testar ela, mas eu não sei se vocês lembram, na semana passada a gente estava comentando que aqui fazia mais coerência a gente testar uma linha, a gente desenhar uma linha de tendência de baixa pelos fechamentos, que seria mais ou menos aqui, que ela já teria sido testada, o rompimento já teria sido testado e falhado nesses momentos. E agora, depois de ter feito um fundo triplo aqui embaixo, né, o dólar está testando romper a linha de tendência aqui mais uma vez, né? Ele rompeu, voltou, está na região de rompimento agora, e aí vamos ver se vai ter sucesso ou não. Então, quem acredita que isso aqui pode ser um sinal de um começo de uma recuperação do dólar ou de outros pares contra o franco suíço também, vamos ver aqui o dólar canadense contra o franco suíço, vamos dar uma olhada também, ver como é que está a situação dele. Eu não posso dar nenhuma recomendação de compra ou venda aqui, né? Eu não sou analista, não tenho certificação, então cada um vai ter que tomar a sua decisão aí, se é um momento de assumir mais alguma ordem nesse par aí ou não. Então deixa eu ver, voltar aqui, USD CHF, a gente está vendo isso. Agora a questão de a gente acreditar ou não nessa possibilidade de rompimento. A gente pode o que? Esperar, né? Esperar ele voltar, testar de novo, né? A linha que ele veio, de repente ele testar até esse topinho anterior aqui, voltar na região de rompimento, na linha de tendência de baixa, e daí dar um sinal de novo para cima, ou esperar ele romper esse nível do túnel de Vegas em A4, ou ele rompeu o topo anterior aqui, aí cada um vai ver o seu gatilho de entrada para acreditar que começou a ter uma reversão da tendência principal aqui, né? Que seria da tendência do mensal. Se a gente olhar a tendência maior do mensal, né, a gente vai ver aqui essa inclinação, depois a gente tem um incremento de inclinação aqui, né? E você vê que ele ainda estaria aqui na parte de baixo do canal, ele ainda nem chegou na parte de baixo desse canalzinho aqui, nem chegou a tocar no fundo do Kapizak ainda, então não sei se ele vai vir nessa região aqui, antes de voltar e testar essa linha de tendência de baixa outra vez, né? Será que vai ser agora? Então, esse é o tipo de consideração que a gente faz. De qualquer forma, né, a gente está vendo esse timing das entradas aí mais pelos tempos menores. Se você olhar pelo mensal, o contexto não mudou, né? A gente continua tendo aquela região de consolidação lá em cima, né? Depois um suporte um pouco mais abaixo aqui que foi rompido. E ele veio aqui, ele pode ainda estar vindo buscar esse suporte mais baixo aqui na região do 0,8.815. Mas ele já vem trabalhando, né, no terço inferior, né, dessa consolidação toda aqui desde 2014, né? Então, para a gente, ele já está em posição interessante para a gente colocar, né, vendas para retorno à média, região da média. Agora, o timing de entrada, o melhor momento para fazer isso, aí é cada um olhar os tempos menores aí, ver os tipos de análise que você gosta de usar no gráfico, análise técnica, Fibonacci, recomendação do vizinho, ver o comportamento do cachorro, o que o papagaio fala, sei lá, né? Aí é cada um ver qual que é o seu gatilho para fazer a entrada. Tá bom? Então, a gente vai aumentar um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho a exposição nessa conta agora. Vou ver aqui então essas proteções. Acho que vou proteger metade das ordens do GBP aqui para garantir um pouquinho do lucro, botar um pouquinho do dinheiro no bolso já e esperar dar uma olhada no resto dos pares, ver se tem alguma outra oportunidade. No máximo aí talvez eu chegue aí a umas 70 ordens aí das 103 possíveis ainda. Vou continuar guardando um pouco de munição para caso aí a gente tenha complicações do mundo e movimentações grandes no gráfico, com uma possível segunda onda forte do corona, etc. Então vou guardar um pouco de munição ainda. Ok? Então, para essa semana é isso daí. Sucesso todo mundo.